Boa noite, meninas. Estão me escutando bem aí? Estão me vendo bem? Escreve aí para mim nos comentários se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão me vendo bem. Boa noite, Liz. Elisângela, boa noite. Andressa, boa noite, Miriam. Coloquem aí para mim nos comentários se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão me vendo bem. Boa noite, pessoal. Vou falando aqui um pouquinho com vocês. Boa noite, Patrícia. Boa noite, pessoal. Pessoal, vou começar aqui falando com vocês um pouquinho. Boa noite, Miriam. Tá no trabalho com fonezinho de ouvido, bem escondidinho. Boa noite, Dora Ney, minha amiga querida. Boa noite, pessoal. Vou começar a trazer o tema dessa noite para vocês aqui. Boa noite, Cristina. Boa noite, Dani, minha amiga querida. Pessoal, vou me apresentar aqui bem rapidinho, né, para talvez quem não me conhece. Eu sou a Viviane, eu tenho um perfil no Instagram onde eu ajudo mulheres a construírem autoconfiança, né, principalmente firmadas na identidade delas. Eu trabalho temas lá como propósito, identidade, hábitos, autoimagem. E boa noite, Suel, boa noite, boa noite. E no momento, eu tô ajudando mulheres nessa questão, né? A questão da autoconfiança, trabalhando principalmente essa questão da identidade das pessoas. Para quem me conhece um pouquinho, né, mais de perto, até algum tempo atrás, seria impossível eu estar aqui no Instagram falando alguma coisa para vocês. Mas Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, né? Isso que é o mais tremendo em Deus. E como surgiu aí a ideia dessa live? Boa noite, Daiane. Boa noite, meu amigão Paulo Vitor. Como surgiu a ideia dessa live, gente? Para quem me conhece sabe, eu não tenho muito hábito de estar aqui no Instagram fazendo lives. Geralmente eu sou convidada para participar de alguma live, né? Mas eu não tenho o hábito de estar aqui no Instagram fazendo lives constantemente. Mas hoje pela manhã eu tava na minha rotina de sempre, né? Que eu tava fazendo café, cuidando das coisas lá embaixo na cozinha, fazendo café da manhã. E aí eu coloquei uma música do Anderson Freire, que eu tenho ouvido essa música todas as manhãs, né? Aquela música que diz que você nasceu para dar certo. E aí Deus começou a ministrar no meu coração, começou a falar muito no meu espírito e eu senti muita vontade de vir aqui essa noite compartilhar com vocês. Essa não vai ser uma live informativa, que eu costumo fazer lives mais de trazer conhecimento e tal. Eu quero partilhar aqui com vocês algo que Deus colocou no meu coração, que eu acredito que vai edificar muito a vida de vocês, a vida prática de vocês. E eu quero partilhar isso essa noite com vocês. Vai ser uma live curta, eu pretendo fazer uma live bem objetiva mesmo, para que vocês fiquem ruminando isso que eu vou trazer aqui nessa noite, pelo resto da noite de sexta-feira, pelo sábado inteiro, e que Deus vá trazendo as revelações para vocês. Então, eu quero começar aqui. Geralmente eu não uso um papel onde eu faço anotações, eu deixo a coisa aí ser mais fluida, mas essa noite eu não quero deixar passar nada daquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração para compartilhar com vocês. E já trouxe aqui para vocês o cenário de como essa live brotou no meu coração, como que ela foi gerada em mim para estar aqui com vocês essa noite. E agora eu vou partilhar com vocês aqui o tema da nossa live, né? O tema da nossa live é se o grão de trigo não morrer. Parece estranho, né, essa expressão, o nome de uma live, se o grão de trigo não morrer. Mas é disso que eu quero falar com vocês um pouquinho essa noite. Boa noite, Márcia. Boa noite, minha amiga. E eu quero falar um pouquinho disso com vocês essa noite. Essa palavra, se o grão de trigo não morrer, ela falou muito ao meu coração quando eu estava ouvindo essa música do Anderson Freire que eu falei com vocês, e o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração na cozinha essa manhã.
E essa música, ela tem um trecho, né, onde ela fala: você nasceu para dar certo, você nasceu para vencer. Com os olhos do coração eu vejo perspectiva em você. Cristo é caminho, não norte. Nunca foi sorte sobreviver. Quando a certeza era só a morte, a cruz virou passaporte e Cristo morreu por você. E tem um trechinho que ela diz que as sementes foram sufocadas no meio dos espinhos. E lá ela morreu, mas no centro da vontade do Senhor ela cresceu. E é disso que eu quero falar com você essa noite. Como começou o meu processo do grão de trigo morrer? O grão de trigo começou a morrer na minha vida em 2021, quando a minha mãe foi diagnosticada com um câncer no estômago. E aí é como Deus, ele realmente usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Tava tudo bonitinho na minha vida, tudo organizado, tudo pra cima, assim, tudo apto, tudo dando muito certo, tudo fluindo muito bem. Tava tudo muito organizado, né? Muito organizado. E aí ocorre essa situação do câncer da minha mãe em 2021 e o meu mundo, de uma hora para outra, ele começa a desmoronar. Tudo que estava dando muito certo começou a desmontar diante de mim. E foi essa situação, e de lá para cá, até 2023, várias coisas foram desmoronando na minha frente, sem que eu pudesse fazer nada. E ali, em 2021, começava o processo do grão de trigo morrer na vida da Viviane. O que era o grão de trigo na vida da Viviane? O orgulho, a falta de dependência de Deus, a minha soberba, meu sentimento de autossuficiência. Ali, Deus começou a fazer a sementinha do grão de trigo morrer na minha vida. E aí eu comecei um processo maravilhoso em Deus, doloroso, mas maravilhoso em Deus. E quando a gente está no meio do caos, a nossa melhor versão, ela sempre vai ser manifesta no meio do caos na nossa vida. E a minha vida, como eu disse, ela estava muito organizadinha. E aí Deus disse: Viviane, tá tudo muito organizado na sua vida, não tem nem lugar para eu manifestar minha fé, porque tá tudo tão ajeitadinho. Você acha que tudo é tudo que você consegue resolver todos os problemas? E aí ele me trouxe o primeiro problema, que para mim era insolúvel. Eu era impotente, eu era pequena diante daquele problema, e ali começou todo o meu processo do grão de trigo ter que morrer. E de lá para cá foram vários processos, eu ainda me encontro nesse processo do grão de trigo morrer. E aí, como tudo estava muito organizadinho na minha vida, Deus precisava entrar e desorganizar, porque não tinha espaço para ele, estava tão organizado que não tinha espaço para ele. E aí ele fez o quê? Ele começou a ordenar as coisas na minha vida. Ele organizou, mas ele também ordenou, porque ordem e organização são coisas muito diferentes. Muitas vezes a gente está com tudo organizado, mas a ordem das coisas está invertida. Deus não está aqui, Deus não está em primeiro lugar, Deus não tem a primazia na nossa vida. Então ele precisa deixar as catástrofes chegarem, os problemas chegarem, para ele começar a se manifestar na nossa vida e ele se mostrar para nós, ele nos revelar quem realmente nós somos. E no meio daquele caos todo, talvez hoje eu esteja vivendo aí o ano mais difícil da minha vida desde que eu nasci, digamos assim. Hoje eu tenho 40 anos e talvez seja o ano mais difícil da minha vida que eu esteja vivendo. E eu queria compartilhar com vocês que mesmo sendo o ano mais difícil, é o ano em que eu aqui dentro de mim, eu me sinto a melhor versão da Viviane. E como isso aconteceu? No meio de todo o caos, uma coisa aconteceu, o câncer aconteceu, não tinha mais solução para aquilo, não tinha intervenção médica, não tinha recursos financeiros que resolveriam aquele problema. Eu passei a caminhar na total dependência de Deus, sem saber quando aquilo ia terminar, só esperando que Deus desse a palavra final. E aí eu tive que sair de cena e tive que realmente descansar nos braços do Senhor. Ali começava o meu momento, o momento do grão de trigo morrer. E eu não quero deixar passar nada para vocês com relação ao que Deus colocou no meu coração, porque eu creio que vai edificar demais a vida de vocês. E no meio do caos, a minha melhor versão de quem eu sou hoje em Deus começou a se manifestar, quando eu realmente passei a ser totalmente dependente dele. E as nossas crises, os nossos problemas, eles vêm para quê? Eles vêm são ferramentas de Deus na nossa vida para nos trazer para o centro da vontade dele. E eu comecei a entender durante todo esse processo
que não era o que eu queria, mas era o que ele queria. Então ele precisou me levar para esse lugar de humilhação, ele precisou me levar para esse lugar de descer e entender que eu era totalmente dependente dele. Que em mim, na minha intelectualidade, na minha inteligência, eu não podia nada mesmo. E todas as áreas da minha vida eu tive que colocar diante de Deus para ser totalmente dependente dele em todas as áreas. Na área do meu emocional, na área do meu espiritual, no meu financeiro, na minha vida profissional. Foi naquele momento, no momento de caos, que Deus começou a fazer o grão de trigo morrer na minha vida. E o que eu consegui identificar durante esse processo? Que quanto mais Deus te leva para esse lugar de dependência com Ele, quanto mais Deus te leva para esse lugar de humilhação com Ele, mais Ele vai revelando quem Ele é para você. E quando Ele revela quem Ele é para você, quando você começa a entender a sua identidade, entender quem você é, vai chegando sobre você também uma porção de autoridade, para que você possa se posicionar, para que você possa se manifestar diante de Deus. Então, se você hoje está passando algum processo na sua vida, porque eu sei que tem muitas mulheres aqui que estão passando processos na vida delas, elas estão no meio do caos. Eu quero falar para você nessa noite que a sua melhor versão vai se manifestar justamente no meio do caos. É quando você começar a morrer, é quando o grão de trigo começar a morrer, é quando as suas vontades começarem a morrer, quando você renunciar aos prazeres, porque se a gente parar para pensar um pouquinho, o que é o cristianismo? O cristianismo, ele demonstra um sacrifício, e sacrifício leva a gente para renúncia. Quanto mais você renuncia de você, Deus coloca a porção dele dentro de você, mais ele vai ajustando uma medida de graça na sua vida e mais ele vai te colocando ali, no centro da vontade dele. É como eu falei no início da live, Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. A gente só precisa se posicionar, a gente só precisa deixar o grão de trigo morrer as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos sonhos. O quanto é difícil os nossos sonhos, a gente abrir mão dos nossos sonhos. A gente imagina tanta coisa para nós, e chega um momento que Deus muda todo o quadro. Ele pega tudo aquilo que você achava que era bom para você e ele te mostra, não filha, eu tenho algo muito melhor para você, mas eu preciso que você morra. Eu preciso que haja menos em você, para que haja mais de mim em você. Para que eu me manifeste na sua vida, para que os meus milagres se manifestem na sua vida. Porque o que é, gente? O que é fé? Fé é andar sem vista, é não enxergar nada e acreditar que uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem vai se manifestar na nossa vida, porque é justamente o que a Márcia Bacelar está falando aí, que é na nossa fraqueza que Deus aperfeiçoa a força dele na nossa vida. Então eu quero trazer essa palavra para vocês essa noite, e eu tenho entendido a cada dia que passa que eu só vou dar frutos na minha identidade. Eu só descubro qual é a minha identidade em Deus. Quanto mais eu busco Ele, mais Ele se revela para mim. E mais eu vou entendendo quem eu sou. Mais eu vou entendendo o quanto eu sou dependente de Deus. O quanto Ele me ama e Ele me perdoa todo dia. Porque aquele que mais foi perdoado, mais ama. E a gente mais ama a Deus quando a gente tem a compreensão de que Ele está nos perdoando a cada segundo. Quanto mais Ele se revela para nós, mais a gente percebe que nós não éramos tão boas quanto a gente pensava. Que nós não éramos tão certinhas, tão íntegras quanto a gente pensava. E isso é transformador na nossa vida. Isso é algo que Deus gera dentro de nós algo diferenciado. Isso vai libertando a gente de todas as coisas que nós tínhamos em mente. É uma quebra de paradigmas gigante na nossa mente. E eu tenho entendido que quanto mais eu morro para mim, é quando eu morro para mim que eu mais opero vida na vida das pessoas. É quando eu renuncio à minha soberba, ao meu orgulho, quando eu desço, quando eu me humilho na presença do Senhor, é que Ele me dá autoridade para que eu possa operar vida na vida das pessoas. Se eu me alimento desse pão, se eu me alimento desse pão que é Cristo, se eu me alimento desse pão que é a palavra de Deus, eu posso alimentar outras pessoas através disso. Então, Deus espera
quando a gente fica ali se debatendo no meio do caos, ele quer revelar a nossa melhor versão no meio do caos. E a gente fica ali se debatendo naquele monte de problemas. Só que o que ele faz com a gente? Ele espera as nossas expectativas humanas baixarem. Quando as nossas expectativas humanas baixam, aí ele começa a falar o nosso coração. Ele começa a revelar pra gente quem nós somos, o que ele nos chamou para fazer, todas aquelas frustrações que a gente estava carregando, dos sonhos que a gente tinha que não se concretizaram, que não se realizaram. Ele vai mostrando para nós que aquilo não era dele para nós, era só um querer nosso. Então o grão de trigo tem que morrer todos os dias na nossa vida. E especialmente nós mulheres, como o grão de trigo morre? A mulher sábia e a mulher tola, elas moram dentro de nós. E tem dia que a mulher tola, ela esbofeteia a mulher sábia. E a mulher sábia, ela desce, ela dá uma desmaiadinha, ela sai do cenário por um tempo. E a tola toma conta de nós, com as nossas vontades, com aquilo que a gente quer fazer, aquilo que está matando a gente, que está desgastando a gente, mas a gente quer aquilo. Então a tola muitas vezes toma conta de nós. Até que a sábia ressuscita, que a sábia volta, que a sábia toma consciência novamente e assume o controle da nossa vida. Porque a sábia, a mulher sábia, ela sabe que não existe plenitude, não existe você estar bem, não existe você estar feliz, você estar alegre, porque a alegria não é um sentimento, ela é um fruto do Espírito. O mundo pode estar desmontando ao seu redor, como eu falei, talvez hoje eu esteja vivendo o ano mais difícil da minha vida, mas ao mesmo tempo é o ano em que eu mais me sinto próxima da essência daquilo que Deus me chamou para fazer. É o ano em que eu mais me sinto próxima de Deus. É o ano em que eu mais estou me sentindo amada por Ele, cuidada por Ele. Porque realmente, no meio do caos, Deus tem revelado a minha melhor versão. Então, o que eu queria trazer aqui para vocês é que a gente precisa que o grão de trigo morra todo dia na nossa vida. Para que nasçam frutos. Esse mundo que a gente vive, ele mede a gente por resultados, por performance. Só que Deus não tem essa medida para nós. A medida de Deus é diferente, não é de resultados. A medida de Deus é de frutos, porque não são os resultados que preenchem a nossa alma, não são os resultados que fazem com que a gente se sinta feliz na nossa jornada. São os frutos que a gente dá. Quanto mais eu semeio na vida das pessoas, quanto mais eu me deixo ser usada na vida das pessoas, mais Deus vai me enchendo de alegria, de gozo, de uma medida de graça sobre a minha vida. Então eu quero deixar essa palavra aqui, vou ser bem breve, já vou estar finalizando, que não importa o quanto eu tenho de Deus, mas importa o quanto Ele tem de mim. E isso é o nível de renúncia que a gente faz no nosso dia a dia. Renunciar a tudo aquilo que a gente quer, a tudo aquilo que a gente acha que é bom, a tudo aquilo que a gente acha que vai nos trazer felicidade. E nós mulheres temos estado cada dia mais cansadas. Eu tenho conversado com muitas mulheres que estão falando isso, que estão esgotadas, que estão cansadas, porque muitas vezes a gente está ali buscando coisas para a nossa vida, querendo estar num lugar que não é o lugar que Deus nos chamou. E isso vai trazer cansaço para a nossa vida. Mas como eu descubro qual é o posicionamento que eu tenho que ter, qual é o lugar que eu tenho que adotar para estar em Deus? Só buscando a face dele. É intimidade com ele. É intimidade com ele, porque quando vierem os ventos, quando a nossa estrutura for retirada de nós, quando o nosso chão for retirado de nós, o que vai restar, a casa só vai ficar de pé se ela estiver firmada sobre a rocha. E a rocha não está firmada na minha posição social, não está firmada na minha intelectualidade, naquilo que eu sei, não está firmada no meu dinheiro. A rocha tem que estar firmada em Deus, em quem Ele diz que você é. Porque os fatores externos, tudo que acontece à nossa volta, as evidências vão gritar pra gente, querendo dar uma identidade para nós que não é a identidade que Deus quer, não é a identidade que Deus sonhou para nós. Então, nós temos que estar todo o tempo buscando esse lugar em Deus, se posicionando em Deus. Stephanie, boa noite por estar aí, obrigada Jacileia por estar aí também. Então, muitas vezes a gente pensa que o que importa é o quanto nós temos de Deus, mas não é. É o quanto Ele tem de nós.
E o quanto ele tem de nós depende do nível da nossa renúncia. Quanto mais a gente renuncia, indo para esse lugar de humilhação em Deus, mais ele se revela para nós, mais ele nos reveste de autoridade. E eu tenho entendido cada dia mais que as respostas vitais para minha vida, as respostas que eu preciso ter, respostas que não são importantes, elas são vitais para mim. Elas não são encontradas no Google. Muitas das vezes a gente está buscando respostas em vários lugares. Eu sou uma pessoa que quem me conhece sabe que eu leio muito, eu estudo muito. E existem duas vertentes quando você estuda muito, lê muito. A primeira vertente é que ela é positiva, porque você consegue enxergar as situações por mais de um prisma. Mas a segunda vertente ela é negativa. Por quê? Porque muito conhecimento traz confusão. Você acha que às vezes vai encontrar Deus em diversos lugares, mas não vai encontrar. Você vai rodar, você vai cansar, e aí você vai ter que se achegar novamente a Deus. Então, eu queria falar com vocês o seguinte, que essa questão do grão de trigo morrer é no processo. É no processo de quanto menos de mim, mais do Senhor. Menos de mim, mais do Senhor. Menos do meu ego, menos do meu eu, mais do Senhor. E é nesse processo de humilhação, é nesse processo de você ter que realmente descansar em Deus, em todas as áreas da sua vida, é que você vai se tornando cada vez mais forte. E tem uma coisa que acontece que é muito louca. É muito louca. Muitas vezes a gente vai estar no meio de muitas pessoas que elas vão estar ali contando todas as conquistas delas. Vão estar contando todas as conquistas. Uma vai estar falando do carro maravilhoso que comprou, a outra vai estar falando da casa linda que ela está construindo, a outra vai estar falando das conquistas, dos bens materiais que ela teve, né? Que ela conseguiu conquistar ali para a vida dela. Então, muitas vezes você vai estar no meio de pessoas que têm um carro muito melhor do que o seu, às vezes você até anda a pé. Muitas vezes você vai estar numa roda com pessoas que têm uma casa linda. Muitas vezes você vai estar no meio de uma roda com pessoas que vão estar lá só contando as conquistas, os bens materiais que elas conquistaram. Mas nada disso mesmo, e eu posso falar isso com autoridade, nada disso substitui aquilo que só Deus pode preencher aqui dentro da gente. E o mais interessante nessa roda é que você vai estar ali, cheia de algo que Deus colocou dentro de você. E sabe o que vai acontecer? As pessoas vão parar para te ouvir. Elas vão querer ouvir o que você tem a dizer. Porque elas vão entender que você carrega algo diferente. Que você carrega a paz que excede todo entendimento. Que não importa as circunstâncias que você está vivendo hoje, elas não definem quem você é. Elas não definem quem você é. E eu tenho entendido muito isso. Que muitas de nós, a gente está muito para baixo, com complexo de inferioridade, porque a gente inverteu as posições. Invertemos as posições. A gente quer fazer muitas coisas, para ter muitas coisas, para se sentir alguém. Mas a gente só se sente alguém em Deus. É só em Deus que a gente se sente alguém. E eu queria... O hino Patrícia, é o hino Você Nasceu para Dar Certo, do Anderson Freire. Uma música maravilhosa, que no finalzinho aqui eu quero falar com vocês um pouquinho sobre isso também. E se a gente quiser construir qualquer coisa em Deus, a gente tem que construir a partir de uma visão dele e não de uma visão nossa. Porque se a gente constrói alguma coisa em Deus a partir de uma visão nossa, essa visão é totalmente distorcida. Então, cada dia mais, a gente precisa construir o nosso alicerce sobre aquilo que Deus diz ao nosso respeito e não sobre o que as pessoas estão falando ao nosso respeito. É a gente identificar que a gente é singular. A Mari tá perguntando aí, no caso não eu, Mari, a minha mãe. Não, ela não foi curada. Eu orei para que ela fosse curada, mas orei também para que Deus fizesse a vontade. E Deus levou ela. E eu me senti aliviada por ele ter poupado ela de tanto sofrimento. Então até nisso eu entendi o cuidado de Deus comigo. E para que o grão de trigo morra,
existe um processo na nossa vida. Então, se você está passando por um processo hoje, se você está olhando para todas as áreas da sua vida e você está se sentindo derrotada, fracassada por alguma razão, Deus não olha para os nossos resultados externos. Ele olha para quem a gente está se tornando aqui dentro. Porque a gente só opera a vida na vida das pessoas quando a gente está sendo transformada. Nós não podemos curar se a gente não for curada. Nós não podemos animar as pessoas se nós não estivermos animados. E as circunstâncias aqui fora, todas elas estão gritando para que a gente desanime, para que a gente olhe para a gente como alguém que fracassou. Só que fracasso, para o ser humano, tem um significado, mas muitas vezes o que é fracasso aqui para as pessoas, para Deus, é conquista, é vitória. Então eu queria deixar essa palavra para vocês essa noite. A Laila colocou aqui, foi entendendo isso que falei algo que eu escondia dos meus amigos. E contar para eles foi um alívio e um passo à frente para mim. E realmente é isso que a Laila falou. Quando a gente começa a colocar para fora tudo aquilo que está dentro de nós ali, quando a gente começa a expressar a nossa vulnerabilidade, quando a gente é levado para um lugar de humilhação em Deus, Deus vai ajeitando uma medida de graça dentro da gente. Ele nos leva para um lugar de humilhação, o lugar onde o grão de trigo tem que morrer. Mas depois que o grão de trigo morre, ele dá muitos frutos. E nós, muitas das vezes, como eu falei, a gente está olhando para a gente de uma maneira toda distorcida. Deus olha para a gente como filhas amadas, como pessoas cheias de potencial nele. Então, procura descansar em Deus, deixa o grão de trigo morrer, deixa ele morrer, deixa os seus sonhos, aquelas coisas que você queria muito, aquela casa linda, aquele emprego que você não conseguiu conquistar, a porta que foi fechada para você, é o grão de trigo morrendo, porque Deus precisa, Ele precisa que você entre num lugar nele, um lugar de milagre. Porque você está tão levado pela sua intelectualidade, pela sua capacidade, pelo que seus olhos estão enxergando, que você não permite que Deus entre na sua vida para fazer um milagre. E eu passei muito tempo da minha vida alicerçada nas minhas próprias forças, até que o caos chegou. E quando o caos chegou, eu comecei a entender que a melhor versão da Viviane estava sendo moldada por Deus. Então, aquilo que o mundo hoje vê como fracasso, muitas vezes eu tenho entendido isso. É justamente Deus montando um novo cenário para você. Um cenário onde Ele vai fazer com que você esteja no centro da vontade dEle. Então, tudo que você for construir, construa em Deus a partir de uma visão dEle. A visão que Ele tem de você e não na visão que você tem de você mesma. Isso é um processo. Aceite se colocar nesse lugar. Aceite o moldar de Deus na sua vida. Cada vez mais, quanto mais a gente se coloca nesse lugar, mais a gente entende a paz que excede todo entendimento. Eu sempre li esse versículo, mas nunca compreendi muito bem ele, quando ele dizia que a paz que excede todo entendimento. E eu tenho entendido isso, eu tenho vivido isso, e eu tenho autoridade para estar falando o que eu estou falando aqui, com toda a humildade do meu coração, justamente porque Deus me levou para esse lugar. Ele me levou para um lugar de humilhação, um lugar de dependência, onde eu tive que ser dependente dele em todas as áreas da minha vida. E hoje eu tenho vivido assim. Talvez você olhe para mim aí pelo Instagram, você olha aqui que eu estou no cenário, né, falando aqui coisas para você, e você pensa assim, caramba, a vida dessa menina tá legal, porque as aparências hoje, elas estão sendo a causa, as redes sociais hoje, tem pesquisas mostrando isso. Elas estão sendo a causa da maior parte do aumento de ansiedade e depressão nas pessoas. Porque as pessoas estão tentando mostrar algo que não é verdade. Elas querem criar uma aparência que não é real. Por isso que eu quis dizer para vocês aqui desde o início dessa live. Esse é o ano em que talvez seja o ano mais difícil, até agora eu tenho analisado, que tem sido o ano mais difícil da minha vida. Que eu tenho aprendido a viver da provisão diária de Deus em todas as áreas com relação à espiritual. A espiritual, Deus tem abundado na minha vida, Ele tem revelado para mim quem eu sou, e quem eu sou não depende da minha titulação, não depende das minhas formações. Eu sou uma pessoa que gosto muito de ler.
Sempre tive esse hábito, gosto de estudar, tenho muitas formações, tenho faculdade, tenho pós-graduação. Mas existem momentos na sua vida que nada disso vai importar. Nada disso vai fazer você avançar o nível. Nada disso vai fazer você caminhar mais uma milha. Então, eu queria, para finalizar essa noite aqui, eu disse que seria uma live curta e eu quero estar finalizando ela aqui, vai dar 35 minutinhos. Eu quero finalizar. Deixa o grão de trigo morrer. Parece que tudo está desmontando. Parece que todos aqueles sonhos que você projetou para a sua vida estão sendo destruídos diante de você. Mas os sonhos que Deus sonhou para você, eles são infinitamente maiores do que aquilo que você está imaginando. Então, permita-se viver o processo. Se permita viver esse processo. Porque a palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para mim, para você que está do outro lado aí. Deus tem grandes planos para nós. E eu quero encerrar essa live passando uma vergonha aqui no Instagram, mas como eu falo muito sobre singularidade, sobre você ser você mesma, porque a gente vai ser a nossa melhor versão. Quando a gente estiver no centro da vontade de Deus, quando eu não quiser me parecer com mais ninguém, quando eu quiser só me parecer com Ele, só com Ele, quando eu aceitar, expor as minhas vulnerabilidades, as minhas dores, as minhas dificuldades, as minhas angústias, as minhas tristezas, mas ao mesmo tempo mostrar também o quão poderoso Deus é, porque nada que está aqui fora é tão significativo quanto aquilo que eu carrego dentro de mim. Como eu disse, muitas vezes você vai estar numa mesa onde aparentemente você é a mais inferior daquela mesa, mas quando você abrir a sua boca para poder falar algo, as pessoas vão parar para te ouvir, porque elas vão perceber que você carrega algo dentro de você. E eu quero encerrar essa live com a minha singularidade. Deus não me chamou para cantar, eu sou desafinada, todo dia de manhã eu coloco louvor fazendo café, como eu falei no início da live, é um ritual que eu tenho toda manhã, enquanto eu faço café, tá colocando louvor, né? E eu vou... Deus não me chamou para cantar, mas é isso que eu gostaria de fazer aqui na minha singularidade. Eu gostaria que você, do outro lado aí dessa live agora, você se desligasse do ambiente onde você tá, esquece todo mundo que tá ao seu redor aí. Se você está com alguém, acompanhando alguém aí, na sua sala, no seu quarto, onde quer que você esteja, no trabalho, no fonezinho de ouvido, que a Miriam possa estar, eu queria que você fechasse seus olhos agora e que você não ouvisse a minha voz, que você ouvisse o que Deus vai falar através dos meus lábios. Você nasceu para dar certo, você nasceu para vencer. Com os olhos do coração eu vejo perspectiva em você. Cristo é caminho e não norte. Nunca foi sorte sobreviver. Quando a certeza era só a morte, a cruz virou o passaporte. Cristo morreu por você. Não importa qual a circunstância que você está vivendo agora. Não importa se esse mundo aqui fora diz que você é uma vítima, que você é uma pobre coitada, que você é alguém inferior, porque os padrões desse mundo foram definidos de acordo com a visão que as pessoas têm. Mas Deus te diz nessa noite aqui que Ele tem perspectiva em você. Deus tem perspectiva sobre a sua vida. Então, a melhor escolha que você pode estar fazendo nessa noite para a sua vida é você deixar o grão de trigo morrer. Que haja uma morte do seu eu, do seu ego, para que haja mais dele em você. Para que o fogo dele, para que a presença dele se manifeste na sua vida e ele comece a revelar, que ele comece a delinear, que ele comece a desenhar o plano dele para a sua vida. Porque o que ele sonhou para você é infinitamente muito maior, muito, infindável, insondável o que ele sonhou para você. E às vezes você está correndo atrás do vento, você está se matando querendo coisas que Deus não te chamou para fazer. E ele vai, quando você entrar nesse lugar do grão de trigo morrer, Deus vai suprir todas as suas necessidades. Não é o que você quer, são as suas necessidades, porque Ele é o autor da vida. Ele tem autoridade para determinar quem você é, até onde você vai, até onde você vai chegar. Não são as pessoas. Então cale as vozes externas e ouça só a palavra de Deus. Ouça só o que Deus está falando sobre quem você é,
onde você está firmada, e você está firmada em Deus. Nós temos a essência de Deus na nossa vida. Eu espero, vou encerrar essa live agora, e eu espero que eu tenha contribuído com a vida de vocês nessa noite, que vocês possam estar digerindo essa palavra, que vocês possam estar digerindo essa palavra durante toda sexta-feira, que vocês possam estar digerindo essa palavra durante todo o sábado de vocês. Eu espero que realmente Deus esteja a cada dia mais nos colocando, em especial nós mulheres que nos cobramos tanto, porque nós temos tantos papéis para desempenhar. Nós temos que ser boa esposa, boa amiga, boa profissional, temos que estar bombando na nossa vida financeira, temos que ter tanta coisa para nos sentirmos bem, mas a única coisa, quando nós formos mulheres de uma única coisa, e essa única coisa é Deus aqui, no topo da nossa vida, todas as demais coisas vão se ajeitar. Eu espero que eu possa ter contribuído com a vida de vocês aqui nessa noite. Essa live, ela nasceu no meu coração de manhã, como eu disse, quando eu estava lavando vasilha e preparando o café da manhã. Eu não tenho hábitos de fazer live no Instagram, mas Deus tem me chamado cada dia mais para estar falando mais do amor dele, manifestando o amor dele na minha vida, mesmo em meio ao caos. E vai ser no meio do caos, eu quero profetizar sobre isso na sua vida que está aqui nessa live. Vai ser no meio do caos que a sua melhor versão vai ser manifesta e que você vai conhecer os milagres de Deus. Vai ser justamente aí, nesse lugar onde você está gemendo, onde você está chorando, onde você está vendo todos os seus sonhos desmoronarem, tudo aquilo que você havia planejado. Mas o plano de Deus é infinitamente melhor. Beijo, boa noite para vocês. Espero ter edificado a vida de vocês essa noite com essa palavra. Busque primeiro o reino e todas as outras coisas sempre serão acrescentadas. Beijo para vocês, boa noite. E para quem for ver essa live depois gravada, que Deus possa falar com você poderosamente. Beijo para vocês, obrigada por estarem aqui comigo. Muito obrigada, Dora Ney, obrigada, Ana. Obrigada, Kátia, muito obrigada mesmo, tá? Obrigada, Patrícia, Andressa, Deise, muito obrigada por estar aí comigo, por passar tempo comigo aqui, por ter investido o tempo de vocês. Stephanie, Dani, obrigada. Obrigada, meninas. E não esqueçam, vocês nasceram para dar certo. Beijo.